E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. E a aula de hoje vai falar sobre explorar os textos de autores africanos e brasileiros. Vamos para a aula de hoje. Mas antes de começar a aula de hoje, a gente vai recapitular a aula anterior. O que dizia a aula anterior? Ela falava assim: a gente estudou sobre o conceito de consciência negra, que invoca o sentimento de aclamação e aceitação das origens africanas na formação do povo brasileiro. É comemorado em 20 de novembro, em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, considerado o mais importante representante da resistência de negros escravizados no Brasil. Entendemos que, ao comemorar o Dia da Consciência Negra, temos o objetivo de trazer como reflexão a importância do povo e da cultura africana na construção do nosso país, e como forma de combater o preconceito racial, discutindo e expondo o tema no dia a dia da sociedade brasileira. E você? O que você pensa sobre isso que nós vamos perguntar agora? Há realmente em nosso país o sentimento de aclamação e aceitação das origens africanas na formação do povo brasileiro? Que tal a gente refletir mais sobre isso? E aí a gente vai refletir abordando os textos que vão ser expostos. E aí esse primeiro texto vai ser de um escritor africano e o segundo texto de um artista brasileiro. Vamos ao primeiro. Texto 1 diz assim: Poema Quero Ser Tambor, de José Craveirinha. Tambor está velho de gritar, ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Só tambor gritando na noite quente dos trópicos. Só tambor ecoando a canção da força e da vida. Só tambor noite e dia. Dia e noite só tambor, até a consumação da grande festa do batuque. Aí aqui a gente vai fazer a primeira pergunta. Quem é esse autor? José João Craveirinha é considerado o poeta maior de Moçambique. Em 1991, tornou-se o primeiro autor africano a ganhar o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. O que o texto nos diz? Questão 1. O poeta apresenta o tambor como a personificação de si mesmo e, ao mesmo tempo, como uma metáfora do negro na terra africana. De que maneira interpretamos essa metáfora, considerando que esse tambor homem-continente deseja expressar? Podemos fazer diversas reflexões. Uma delas pode ser a de que o poeta liga a imagem do tambor a uma afirmação da pulsação da própria vida, seja para se queixar do passado ou para reclamar liberdade e igualdade. Questão 2. No poema, o eu lírico afirma que seu desejo é ser tambor, até a consumação da grande festa do batuque. Leia o significado do batuque a seguir e responda: como podemos interpretar o último verso do poema? Vamos lá ao significado de batuque. Batuque, termo genericamente aplicado pelos portugueses aos ritmos e danças dos africanos. Por extensão, designação comum a certas danças afro-brasileiras e denominação genérica dos cultos afro-gaúchos. Dos batuques dos povos bantus de Angola e Congo originaram-se os principais ritmos de dança do Brasil e das Américas, como o samba e o jongo. E aí a gente vai agora entender o porquê dessa última frase, depois que a gente leu o termo batuque e o que ele significava. De acordo com o verbete batuque, designa os ritmos e as danças dos africanos, e por extensão, certas danças afro-brasileiras. Dos batuques dos povos bantus de Angola e Congo, originaram-se os principais ritmos e danças do Brasil, como por exemplo o samba. Com base nessas informações, a grande festa do batuque pode representar a realização da canção da força e da vida, a celebração da liberdade plena e da conquista da igualdade para os povos africanos. Lá a gente observou muito esse texto africano. Agora a gente vai observar um texto brasileiro. O texto brasileiro tem por título assim: Letra de música, Racismo é burrice, de Gabriel o Pensador. Salve meus irmãos africanos e lusitanos, do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno para nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito, discriminação em geral. É uma burrice coletiva sem explicação. Afinal,
que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil, de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. Racismo é burrice. Não seja um imbecil, não seja um ignorante. Não se porte com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa se ele é nordestino e você não? O que importa se ele é preto e você é branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe para trás. Olhe a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Aí com essa leitura a gente vai primeiro descobrir quem é esse autor, saber quem é ele. Gabriel Pensador, além de cantor, é compositor e escritor brasileiro. Publicou livros, escreveu e gravou várias músicas, considerado um dos mais importantes nomes do rapper nacional. Já recebeu diversos prêmios, entre eles o MTV Video Music Brasil, o Troféu Imprensa e o Multishow da Música Brasileira. O que o texto nos diz? Questão 1. Qual o problema social retratado na letra da música? O problema do preconceito, principalmente o preconceito racial. Questão 2. Segundo Gabriel Pensador, por que o racismo é burrice? Porque a raiz do nosso país é multirracial. Somos frutos de uma mistura de povos, de uma miscigenação e todos somos iguais. Questão 3. O texto apresenta uma ideia de como o brasileiro se comporta diante do racismo. Dessa forma, como o autor caracteriza o brasileiro? Caracteriza o povo brasileiro como ignorantes, por ainda se manifestarem preconceitos de todos os tipos. Questão 4. O verso 2, que diz assim: o Atlântico é pequeno para nos separar porque o sangue é mais forte que a água do mar. Carregado de expressões conotativas, ele sugere o quê? Letra A. Que o sangue derramado pelos escravos negros é maior que o oceano? B. O Atlântico tem seu tamanho diminuído em relação à África, continente de proporções imensuráveis? Letra C. A união entre os povos se dá porque é muito fácil atravessar o oceano? Ou a D. A união entre povos é mais que uma separação geográfica, é uma relação de sangue. Você conseguiu identificar? Acertou quem disse a D, que é a união entre povos e mais que uma separação geográfica, é uma relação de sangue. Questão 5. O autor dessa canção chama-se Gabriel Pensador, nome artístico de Gabriel Contino. A mudança de seu sobrenome para O Pensador pode ser explicada por quê? Questão A. Seu verdadeiro sobrenome não contribui para uma maior visibilidade aos seus trabalhos artísticos? Ou B. O uso do nome artístico é um processo comum entre atores e cantores? Opção C. Seus trabalhos, seja obra literária ou musical, discutem grandes problemas socioculturais com a sociedade? Ou a letra D. A aquisição de um nome artístico segue uma tendência internacional de artistas modernos? Acertou quem disse a letra C. Seus trabalhos, seja obra literária ou musical, discutem grandes problemas socioculturais com a sociedade. Questão 6. Vamos analisar a tira do Armandinho, o que ele tem em comum com a letra da música de Gabriel Pensador. Vamos à leitura da tirinha. Abandonar preconceitos, abrir a mente e se perceber na realidade do outro. Até ser capaz de sentir o que o outro sente? Empatia, filho. Vamos associar, ver o que elas têm em comum, essa tirinha com a música do Gabriel Pensador. Ambas passam a mensagem ao leitor de que o preconceito não precisa existir. Vamos às nossas considerações finais. De acordo com uma reportagem publicada na revista Veja Saúde, o preconceito faz mal à saúde. Vamos observar. Preconceito faz mal à saúde. A intolerância de hoje pode ser a doença de amanhã, inclusive entre quem pratica discriminação.
O racismo afeta inclusive o funcionamento do organismo das vítimas. Então isso aqui a gente vai deixar uma dica de leitura para vocês da aula de hoje, que vocês podem ver nessa reportagem lá no site da Saúde Abril, tá? E que vocês não esqueçam que o Dia da Consciência Negra é marcado pela luta contra o preconceito racial. Então seja você também um cidadão consciente. Então o que você tem que fazer? Você tem que refletir e ser consciente de que no Brasil existe racismo, preconceito e discriminação. Então, essa foi a aula de hoje. Para outras aulas é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.